O batismo é um passo de fé para aqueles que professam a sua crença em Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador, e em Deus como o único Criador e sustentador de todas as coisas. E quando nós nos batizamos ou somos batizados, nós não estamos dizendo que somos perfeitos, que não temos mais que lutar com as nossas imperfeições e as nossas falhas. Mas estamos dizendo que temos um aliado conosco, que nos conduz, que nos dirige, que nos sonda, que nos orienta e que nos ensina todas as coisas e nos guia. Então, a partir daí, você toma uma decisão e essa decisão tomada fala lá no mundo espiritual para o inimigo de Deus que você agora não pertence mais a ele, mas sim a Deus. E você agora passa a ter a bênção e a autoridade de Deus sobre a tua vida contra um inimigo que você passa a assumir, que antes você não tinha. Mas agora, quando você se converte, você passa a ter um inimigo. Esse inimigo não vem contra você, mas ele vem contra Deus. Como você faz a escolha por Deus, então ele quer fazer tudo para desonrar Deus, enfraquecendo você ainda mais. Eu e você. Por isso que quando nós cantamos esse cântico, por isso que quando nós nos quebrantamos aqui, nós estamos dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me fortaleça. Cuide de mim. Para que naquelas situações em que eu ainda falho, eu não venha falhar mais. E pensando nisso, eu gostaria que você estivesse olhando para você, com base no texto que nós vamos estudar hoje, e se colocasse ainda mais na presença de Deus, dizendo: Senhor, me use, me qualifique, me capacite. Na escola dominical hoje eu perguntei se nós estivéssemos no nosso PGM e chegasse, por exemplo, um meliante ali, uma pessoa que é um fora da lei, como nós nos sentiríamos? Imagina isso. Se você lá no seu pequeno grupo chegasse uma pessoa que reconhecidamente é um meliante, um fora da lei. Mas a outra pergunta que eu fiz é: imagina você estando num lugar e você sendo discriminado, rejeitado. Você percebe que as pessoas estão deixando você no canto, não estão se aproximando de você. Como é que é isso? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu quero trazer a ideia de uma família acolhedora em detrimento de um quartel tradicional. Quem já serviu aqui sabe que a linha militar é uma linha dura. E aí daquele que descumprir qualquer regra dessa dentro do quartel. E eu gostaria de trazer esse contexto para pensarmos aqui hoje um pouco a respeito do que o Senhor Deus quer trazer para nós. Tudo ok aí? Não está ok? Como é que não vai acontecer? Eu mandei. Enquanto ele termina de chegar, viu como é que é a tecnologia, né? Demora um bocadinho, porque vai para o satélite que está lá, até chegar aqui no nosso celular, demora um bocadinho. Benção esse negócio da tecnologia. Então, vamos basear a nossa reflexão hoje no que acontece no livro de Salmos com uma pessoa que nós conhecemos chamada Saulo de Tarso. E em Atos, nós vemos o crescimento da igreja, como o Espírito Santo de Deus se manifesta para que a igreja se tornasse uma igreja firme nos princípios e nos valores do Senhor. Então eu tenho aqui alguns textos e nós vamos ler esses textos estão projetados e a gente vai estar lendo para que nós possamos entender esse propósito. Quando eu faço essa comparação entre o tradicionalismo de um quartel
e a liberdade de uma família acolhedora, eu gostaria de trazer como um desafio para nós que a nossa igreja seja mais uma família acolhedora do que um quartel cheio de regras e normas, e que a pessoa, para chegar até aqui, ela tem que cumprir uma lista de regras e normas. Mas que a gente se torne, como igreja, uma família acolhedora, para poder receber a todo aquele que chegar aqui. Sendo assim, então vamos seguir nós nessa jornada. Tem aqui algumas verdades no livro de Atos que eu gostaria de compartilhar. Esteja com a sua Bíblia aberta, anote algumas coisas porque vão ser importantes. Em Atos, no capítulo 1, mais especificamente no versículo 8, o Senhor Jesus entrega algo muito especial aos seus discípulos. Vamos ler junto comigo? Mas receberão, vamos ler junto? Mas receberão poder quando o Espírito Santo Samaria e até os confins da terra. Muito bem. Então, na minha cidade, no meu estado, no meu país e no mundo. No capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre todos aqueles que estavam, e ali tinha uma festa chamada Festa de Pentecostes, e de 120 que estavam no capítulo final do capítulo 1, naquela igreja em Jerusalém, agora 3.000 homens se convertem ao Senhor. No capítulo 4 de Atos, ali esse grupo já aumenta e passam a ser 5.000 convertidos. Leiam junto comigo aqui, Atos capítulo 4, do versículo 36 ao 37. Vamos ler juntos? José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Aqui no capítulo 4 de Atos, começa a haver um movimento extraordinário naquela igreja. E muitas pessoas se convertem a partir daquela unção dada por Jesus no Espírito Santo aos discípulos, e eles então começam a difundir, a propagar o Evangelho. E isso fica de uma maneira extraordinária, perceptível na vida daquelas pessoas. O Espírito Santo já estava agindo, como a gente está vendo aqui em Atos 4, 36 e 37. Ele já estava fazendo com que raízes profundas do Evangelho chegassem àqueles cristãos e outras pessoas que estavam com o coração aberto para ouvir o Evangelho. Essas pessoas estavam ouvindo de um Deus que era amor, o privilégio de receber o dom do acolhimento. Quando ele então diz, recebereis o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. No final de Atos capítulo 6, aqui o Senhor Deus revela algo muito especial para aqueles discípulos que estavam servindo a Ele. Vamos ler junto comigo? Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. O que fizeram? Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Guarde aqui esse detalhe. Eles estavam dizendo que Estevão estava falando contra o templo da adoração, e eles levam ele ao sinédrio, e estavam dizendo que Estevão pregava contra a lei. Vamos seguir com o texto. E os acusadores disseram, vamos lá. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Guarde aqui um pouquinho. Eles estavam falando que Estevão, que falava de Jesus, dizia, olha, ele vai destruir isso aqui. E aquilo que a gente fazia, que a lei de Moisés nos ensinava, ele está pregando novos costumes. Guardem isso. O que acontece? No capítulo 7, então, eles aqui levam Estevão para a praça e fazem algo extraordinário na vida de Estevão. E eu digo extraordinário porque Deus usa
isso que eles fazem, que era ruim, como algo muito especial para o Evangelho. Surge aqui um segundo personagem, no meio desses vários outros que o Senhor Deus está levantando no meio da igreja, para estarem difundindo o Evangelho. É interessante, eu quero aqui abrir um parêntese, porque eu não sei se você já ouviu uma frase que diz assim, eu cresci ouvindo a religião dos meus avós, dos meus pais, e eu vou morrer na religião dos meus avós e dos meus pais. Você já ouviu algo parecido com isso? Era exatamente isso que estava acontecendo aqui com aqueles homens do tradicionalismo judaico, quando eles começam a ouvir Estevão pregando algo que o próprio Jesus havia dito. E eles mesmos dizem, esse homem fala que Jesus o Nazareno vai mudar os costumes da nossa lei, da lei de Moisés, da lei que nós guardamos até aqui. E é interessante que no capítulo 7, quando Estevão aqui é apedrejado, quem é que estava lá? Consentindo. Tinha um jovem. Vamos ler juntos? Atos capítulo 7, do 48 ao 60. Marca aí, depois você pode ler. Vamos ler juntos? Arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Guardem aqui um pouquinho. As pessoas estavam fazendo isso com Estevão porque a lei de Moisés dizia que todo aquele que falasse algo contra a lei de Moisés deveria ser apedrejado, e apedrejado em praça pública. E lá estava um jovem que também era conhecedor da lei, porque ele de nascimento era judeu, mas de ensino e de crescimento era romano, chamado Saulo. Vamos continuar. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. O que Estevão dizia? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão podia dizer assim, Deus, olha o que eles estão fazendo comigo. Eu estou aqui pregando o evangelho, eu estou falando do Senhor, olha o que eles estão fazendo comigo. E Estevão diz, recebe o meu espírito. O que foi que aconteceu? Vamos ler a sequência? Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E Saulo, que é Paulo, estava ali consentindo na morte de Estevão. Abrindo novamente um parênteses, Saulo era um jovem militar. E ele estava ali acompanhando tudo aquilo que estava fazendo, como um jovem militar. E ao receber as roupas daquelas pessoas que acusavam Estevão nos seus pés, ele estava sendo levantado como um líder entre os romanos para dar conta daquela situação que estava se manifestando ali naquela praça. No capítulo 8, o Senhor Deus faz algo extraordinário na igreja, que começa lá no capítulo 1 e capítulo 2. Ele faz com que haja uma grande perseguição na igreja. A igreja que começa com 12 discípulos, depois com 120 pessoas, depois com 3.000 e 5.000. Imagina, irmão, se isso aqui é com a gente. 120, depois 3.000, 5.000 pessoas na IBEV. Que bênção, não é isso? Eles estavam gostando de ficar junto. Os pequenos grupos estavam crescendo. Os cultos estavam sendo maravilhosos. Mas lembram que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, mas descerá sobre vocês o Espírito Santo. E dele vocês vão receber poder para ser o quê? Minhas testemunhas. Para fazer o que Estevão estava fazendo. E vocês vão na cidade de vocês, no estado de vocês, no país de vocês e até o mundo, propagar o meu evangelho. O que a igreja estava gostando de fazer? Estava gostando de ficar junto e começam a esquecer
daquilo que Jesus havia dado para essa igreja lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, no capítulo 8, vem uma grande perseguição. E dessa perseguição, até comandada pelo nosso querido Saulo de Tarso, os cristãos são esparramados por vários lugares, várias cidades, vários estados, várias regiões, porque eles tinham que fugir. Por isso que eles são chamados mais adiante como aqueles que são do caminho. No capítulo 9, Jesus, então, através da ação extraordinária de Deus, ele muda essa história. A igreja estava acomodadinha, a igreja não estava fazendo aquilo que Deus havia dito para a igreja fazer. Então, o que acontece? Vamos lá? Capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5, vamos ler juntos? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira... Isso, vamos repetir de novo, vamos lá? De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para onde? Para Jerusalém. Antes da gente seguir no texto aqui, Saulo de Tarso estava fazendo tudo aquilo que um militar romano faria. E essas pessoas do caminho estavam alvoroçando todos aqueles por quem eles passavam com uma mensagem transformadora. Isso incomodava o Império Romano. Então, ele vai pedir cartas para perseguir esses cristãos. Vamos seguir na nossa leitura, ainda no capítulo 9. Em sua viagem, juntos comigo? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Oh, queridos, quando a igreja não faz aquilo que precisa fazer, Deus, do seu sobrenatural, ele vem e nem que ele tenha que derrubar do cavalo, ele faz, para que a pessoa tenha um encontro com o Senhor Jesus. É interessante porque Jesus ressurreto, ele vai alcançar Paulo. Ele chega àquele coração duro, perseguidor, aquele coração que respirava perseguição contra os servos, homens e mulheres do Senhor. Ele queria matar tanto homens quanto mulheres, está aqui o texto. O Senhor Jesus vai: espera aí, rapaz, esse povo é meu. Agora aqui nós temos uma conversa. E ele então tem um encontro com Jesus. Quem és tu? Eu sou aquele a quem você persegue. De repente, Saulo estava pensando em perseguir o grupo do caminho, aqueles que falavam numa mensagem diferente. Ele tem um encontro com uma voz de alguém que ele não conhecia. Ah, irmãos, que extraordinário foi para ele cair do cavalo. Muitas vezes, para mim e para você, o cair do cavalo pode ser duro, difícil. Mas o encontro sobrenatural com o Senhor é transformador, é libertador, traz cura e salvação. Amém? A igreja orava, Estevão orava. Estevão não pediu que o Senhor viesse com uma legião de anjos para salvá-lo daquela morte de pedras que estavam sendo jogadas sobre ele. Mas Estevão disse: Senhor, não imputes a essas pessoas esse pecado. Cuida deles, tenha misericórdia. E Jesus veio e tem um encontro com Paulo. É interessante que a vida do apóstolo Paulo, antes da conversão, era de um homem zeloso da lei. Ele era um homem que buscava proteger o judaísmo. Ele ainda não tinha entendido que o Senhor Deus queria que
a mensagem do cristianismo chegasse a todas as pessoas. E aqui é interessante porque às vezes nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes nós estamos vivendo um tradicionalismo cristão e não estamos vivendo o cristianismo puro e verdadeiro. Alguns começam a usar, por exemplo, algumas coisas da lei. Por exemplo, não trabalhar no sábado. Então, a lei diz não trabalhar no sábado. E o que acontece? Esses que são zelosos da lei, esses que são aqueles que buscam encontrar na lei, assim como a lei de Moisés dizia isso, eles então trazem para o tempo de hoje algumas outras brechas da lei. Então, ou não pode tomar banho, ou não pode lavar louça, porque não pode trabalhar, não pode fazer nenhum trabalho, não pode nem fazer comida. E torna naquela pessoa que segue tal tradicionalismo uma escravidão. Você já imaginou isso? Já imaginou se nós estivéssemos aqui como uma regra? Então, no domingo, primeiro dia da semana, não podemos trabalhar. E, literalmente, tudo que é trabalho não deve ser feito. Não se varre uma casa, não lava uma louça, não cozinha, não toma banho. Isso é trabalho. O conceito de trabalho passou a ter um outro direcionamento. Porque eles disseram, bom, aquilo que é trabalho, então não pode ser feito. Sabe que às vezes nós temos que pensar, que grupo de fé é esse que eu participo? É um grupo de fé que acolhe ou um grupo de fé que coloca mais peso sobre as pessoas? O zelo, e é interessante que em Atos 7, olhando novamente para esse texto, em Atos 7, Estevão diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí ele cai de joelhos e brada. O que ele brada? O que ele fala? Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Uma das grandes lições que eu quero compartilhar é que às vezes o zelo tradicionalista faz de líderes generais e de opositores inimigos mortais. Quem não segue as nossas tradições são nossos inimigos. Então nós nem falamos com essas pessoas. E começa a existir uma regra limitadora que impede o relacionamento. O zelo que deveria ser pela pessoa tornou-se zelo pelas regras. Tornou-se um fardo que impedia o acolhimento e o cuidado das pessoas. O zelo pelas regras coisifica pessoas, transforma a pessoa em coisas, a ponto de desejar vê-las eliminadas. Então, ao invés de amar aquele pedófilo, amar aquele assassino, amar aquele bandido, amar aqueles que estão encarcerados, nós queremos que haja uma pena de morte. Você já pensou nisso? Olha, irmãos, aqui a gente tem que dizer, fala, Jeová. Porque muitas vezes o nosso senso de justiça própria faz com que a gente deseje a morte do outro. Você já pensou nisso? Que de repente você está desejando a morte do outro? É interessante porque o texto bíblico diz que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele era uma persona non grata. E essa palavra dita aqui, que ele ainda respirava, ele inalava ameaças e homicídio. Ele respirava, o desejo dele era de sangue. Quero ver sangue. E quem é que quer ficar perto de uma pessoa dessa? E aí nós, para nos libertarmos dessas pessoas, a gente coloca trancas na porta, a gente coloca alarmes na porta, a gente coloca segurança, em vez de orar para essa pessoa se converter. Se a gente ora para essa pessoa converter, é menos um bandido na face da terra. É nosso irmão. Já imaginou isso? Quando eu e você conseguirmos orar por pessoas que respiram sangue,
é porque o Espírito de Deus está trabalhando no nosso coração. A nossa igreja está se tornando uma família acolhedora, não um grupo de regras e tradicionalismo. Quando regras e tradições valem mais que a vida das pessoas, a violência deixa de ser justificada e vira virtude. Quantas pessoas que fazem o mal, dizendo que estão fazendo em nome da fé? Quantas pessoas que ferem, dizendo que estão fazendo pela fé? Segundo, o ex-general do tradicionalismo, Saulo, ele é acolhido em lares, cheio de graça. Eu tenho certeza, é possível entendermos o que acontecia na igreja, na casa daqueles irmãos lá de Jerusalém. Quando de repente entra na igreja o irmão convertido, agora Paulo de Tarso. O nome dele, o nome judeu dele era Paulo. Saulo era o nome romano. E ele então, como uma nova criatura, Paulo, ele começa a ser trabalhado. Ele encontra uma igreja que tem irmãos que cuidam dele. Olha que interessante, aqui no capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 19, Deus coloca Ananias na vida de Paulo. O que nós vimos aqui hoje, por exemplo, nessa formatura aqui, discípulos e discipulados, ou discipuladores e discípulos, é o que tem que acontecer na minha e na sua vida. Nós precisamos ser usados por Deus para estar na vida de alguém. Vamos ler juntos Atos capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 16. Olha o que Deus fala aqui. Deus fala para Ananias. Vamos ler juntos comigo? Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado, abre um parênteses, havia o quê? Isso. Havia aqui nessa igreja tem discípulos? Aleluias. Tem mais algum? Amém. Tem mais alguns? Quantos discípulos tem aqui? Levanta a mão. Aleluias. Aleluias. Então Deus pode te usar para cuidar de um Saulo de Tarso. Não é isso? Vamos continuar. Lá encontrou um discípulo chamado Ananias. O que foi que aconteceu? Vamos comigo. O Senhor chamou numa visão Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor então disse a ele, o que Deus disse para Ananias? Vamos lá juntos? Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado... E o que foi que aconteceu? Ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a... Paulo estava orando ainda, ele aqui era Saulo, estava orando, aquele homem bandido, matador de cristãos, e ele estava fazendo o quê, irmãos? O discípulo chamado Ananias, aqui eu quero abrir um parênteses, que foi o que eu disse na escola bíblica. As visões, as revelações de Deus não são horóscopos para a gente ficar dizendo para um e para outro o que tem que ser feito. São desafios para a minha vida e para a sua vida, para ganharmos almas para Jesus. Assim como ele falou aqui para Ananias. Essa foi uma revelação. Ele estava orando e Deus disse, Ananias, eu vou mandar para você uma pessoa para você discipular. Nós não queremos revelação para Deus dar trabalho para nós. Você quer? Então peça para Deus te dar uma revelação de trabalho. Senhor, eu quero uma revelação de alguém que o Senhor tem para mim, a fim de que eu discipule essa pessoa. Ninguém pede essa revelação, né? A gente quer revelação para saber se a gente deve comprar ou não comprar, se a gente tem que falar ou não falar com aquela pessoa, se a gente deve ir ou não ir a tal lugar. É desse tipo de revelação que a gente quer, só coisa boa. Presta atenção. A revelação de Deus para mim e para você está aqui. Se eu não leio a Bíblia,
Não adianta eu ficar ouvindo e indo atrás desses que são os que ficam dando profetadas, e eu me torno uma cristã negligente, preguiçosa. E quero que os outros fiquem falando coisa boa aqui no meu ouvido. Mas a palavra de Deus, ela é revelada para nos desafiar a propagarmos o evangelho, assim como ele fez aqui com Ananias. Ele revela a Ananias: Ananias, meu filho, se prepare, porque eu vou mandar um caboclo para você discipular. Esse caboclo não está prontinho, não. Ele não é pessoa, eu não vou te dizer muita coisa agora, porque pode ser que você desista. Mas você está orando? Então eu estou ouvindo a tua oração, Ananias. Vou mandar alguém para você discipular, para você fazer o eu mais um, tá bom, Ananias? Quando Ananias se encontra com o irmão Saulo, que estava em oração, lembra? Esse Saulo ainda não era aquele missionário lá, que já fez 3 viagens missionárias, ainda era esse bandidão aqui, que matava. Digo bandidão assim porque ele fazia pela lei, ele não era um fora da lei. Vamos corrigir a minha fala aqui, né? Saulo não era um fora da lei, ele matava porque ele tinha autoridade romana para matar. Ele só não tinha autoridade de Deus para matar os cristãos. E ele estava gostando desse negócio. Então Ananias chega, ora por Saulo, e o que foi que aconteceu? Ele volta a enxergar. Aí, vamos lá, o que Ananias fala para o Senhor? Irmãos, Ananias era igual eu e você. Olha o que Ananias fala. Vamos continuar ainda no capítulo 9. Vamos lá. Ananias respondeu. O que foi que Ananias disse para o Senhor? Vamos lá. Senhor, tem misericórdia de mim no contato com esse homem, Senhor. Mais ou menos isso que ele está falando. Continua. Olha o que Ananias diz para o Senhor. E ele, com autorização, e dos sacerdotes, para prender. Aí, só um pouquinho. Isso para dizer que no meio do povo de Deus não tem ninguém melhor que eu e você, tá bom? Ele devia estar lá assim, ó, morrendo de medo. E quando ele chega, que encontra, Senhor, olha só, Senhor, aqui, esse homem aqui, olha, ele tem autorização para me matar também, Senhor. Que negócio é esse aqui, né? Olha o que Deus fala, Vamos ler o que Deus fala para Ananias. Irmãos, isso é revelação, tá bom? Isso é revelação, é palavra de Deus, é ação de Deus na vida daqueles que são discípulos de Jesus. Juntos. Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele. Deve sofrer pelo meu nome. Aqui tem 2 visões nesse texto. Rapidinho, por causa do nosso tempo aqui. Deus está falando com Ananias assim: filho, está tudo bem. Eu estou com você. Eu vou usar esse homem que ele é muito esperto, ele é conhecedor das leis da Grécia, das leis de Roma. Ele tem PhD, ele tem uma formação. Eu vou usar esse homem para falar para reis. Eu vou usar esse homem para fazer algo extraordinário. Vai por mim, filho. E aí, Deus faz um ponto na conversa com Ananias e disse assim: meu filho, eu vou mostrar para ele quanto é que ele deve sofrer pelo meu nome. Acho que isso aqui deve ter dado uma acalmada ao coração de Ananias. Então vamos ver o que foi que Ananias fez. Vamos ler a sequência. Depois vejam esse texto em casa. O que Ananias fez? Vamos lá comigo. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: olha só o que ele disse. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você... Amém? Jesus vê você e eu como agentes da compaixão e do seu amor.
Ele sabe que eu e você somos indignos. Ele sabe que eu e você temos limitações. Mas Ele quer me usar e usar você para abençoar outros. Jesus sabe o quanto eu e você, o quanto temos de feridas na nossa vida. Mas Ele quer ser a graça para curar, para transformar e para libertar. Hoje é dia de orarmos como Estevão orou. Senhor, não consideres culpados aqueles que meu coração ainda traz como culpados, mas traga sobre mim a condição de perdoar essas pessoas. Provavelmente tem alguém que você diz, olha, eu não gostaria nunca que essa pessoa viesse a se converter. Mas talvez o seu coração precisa ser convertido das suas crenças, dos seus valores que isolam pessoas do Senhor. Você precisa perdoar alguém? Provavelmente, esse é o caminho para conseguirmos ser bênção e graça na vida de pessoas. Talvez você precise voltar para casa como um filho e uma filha que vai estabelecer reconciliação, graça e perdão. Talvez você precisa ver como Jesus vê aquelas pessoas que talvez você só vê como pessoas ruins e más. Talvez você precisa ser um acolhedor como Barnabé, para que a graça de Deus chegue ao coração de alguém. Talvez você precisa, como família, amar para que alguém se sinta acolhido e abençoado, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Você precisa perdoar alguém? Esse é o momento. Você precisa voltar para casa. Quantos se afastam das igrejas ou do evangelho ou do reino porque foram magoados por grupos evangélicos, por grupos que se dizem detentores da tradição cristã e não amam pessoas como Jesus. Talvez esse momento é o momento de você dizer, Senhor, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o lar, eu quero voltar para o teu aconchego. Se você, de alguma forma, tem liderado, ou Deus tem te chamado, te desafiado para ser líder, talvez você precise trocar aquela prancheta dura do regimento, do tradicionalismo, e demonstrar graça, amor e perdão. Eu tenho aqui 3 desafios. E talvez eu e você precisamos assumir esses desafios. O desafio de ver como Cristo vê. Olhar para aquela pessoa como Cristo olha. Como o Senhor olha. E não como você olha. Tem alguém que você olha de maneira como você e não como Cristo? Como Cristo olharia para essa pessoa que está na sua mente aí agora? Se é diferente de você, talvez você tenha que tomar uma decisão hoje, dizer, Senhor, a partir de hoje toca na minha mente, no meu coração, eu não quero mais olhar para essa pessoa do jeito que eu estou vendo, mas eu quero olhar como o Senhor olha. Há alguém aqui? Segundo, eu decido ser acolhedor como Barnabé. Eu decido amar pessoas para ajudar essas pessoas a saírem do buraco que estão, da destruição em que se encontram e se aproximarem do Senhor. Eu quero ser um Barnabé para cuidar de pessoas. Eu decido isso na minha vida. E talvez você está longe de casa e precisa se reconciliar com o Senhor. E talvez você diz, eu quero voltar para casa. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero fazer as pazes com a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não é aquela com o nome tal. A igreja do Senhor são essas pessoas porque Jesus morreu e que Ele restaurou.
para serem discípulos enviadores. Há alguém aqui essa noite que decide uma dessas áreas, uma dessas ações. Eu gostaria que viesse aqui à frente, para nós orarmos juntos. Decidir ser um Barnabé, acolhedor. Decidir voltar para casa, sair do seu tradicionalismo, do seu entendimento e da sua visão, e dizer: Senhor, eu quero ver as pessoas como o Senhor vê. Há alguém aqui que Deus está dizendo que precisa perdoar outros? Esse é o momento. Quando você vier aqui, coloque isso diante de Deus e peça que Deus trabalhe isso no seu coração. Porque pode ser que Ele tenha alguém assim como Saulo para colocar na tua vida, e você vai ser um Ananias, um Barnabé, vai poder abençoar, ser um discipulador, cuidando de pessoas. Há alguém? Alguém que quer colocar um desses 3 motivos diante do Senhor em oração? Se você que está conosco, conectado, se pudesse manifestar, diga. E nós temos como fazer contato com você. Mas que de uma forma muito especial, você possa estar colocando sua vida diante do Senhor. Somos pecadores, remidos, restaurados e regenerados pelo Senhor, para viver um processo de transformação. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão. Qual é a decisão que você faz? Há alguém aqui para orarmos juntos e colocar a sua vida diante do Senhor? Quero pedir à igreja que fique em pé. E antes de cantarmos, eu quero orar pela tua vida. Mais alguém além de mim? Só eu que preciso ser um Barnabé? Só eu que preciso ser um Ananias? Só eu que, como discípulo, preciso... que bom. Pode vir aqui perto de mim. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Feche os seus olhos, igreja. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, aqui à frente, ó Deus, há servos teus, discípulos teus, que estão clamando a Ti, dizendo: usa-me, use a minha vida para amar pessoas, para olhar para essas pessoas com o Teu olhar. Aqui, ó Deus, pessoas que estão assumindo o desafio de voltar para casa, de esquecer do tradicionalismo e olhar para a Tua bênção, para a Tua graça, que é transformadora, que é libertadora, que cura e que salva. Aqui, ó Deus, pessoas que como líderes estão dizendo: Senhor, eu não quero olhar para pessoas com uma prancheta e colocar mais peso no ombro dessas pessoas. Mas eu, como líder, ó Deus, quero abençoar essas pessoas para promover crescimento, para promover bênção e graça sobre essas pessoas que estão sob minha liderança. Ó Espírito Santo de Deus, derrama o Teu poder aqui. Traga, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça sobre cada um dos que estão aqui à frente. Traga libertação e salvação. Traga cura, Senhor. Que nós possamos viver o Teu Evangelho puro e verdadeiro, como o Senhor deseja e quer. E que possamos, ó Deus, ver muitos Saulos se convertendo ao Senhor. É a oração que fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe. Também, eu também.